Alô pessoal, direto ao ponto aqui. É bom que o Grêmio tenha aparado algumas arestas antes do jogo, primeiro jogo decisivo da Copa do Brasil, nesta quarta-feira contra o Cruzeiro, 7h30 da noite na Arena. Que arestas são essas? São aquelas ligadas ao pedido de reforços, feito de maneira tão veemente pelo técnico Renato Portaluppi recentemente, após aquele empate por 3-3 contra o Bragantino na Arena. Lembra? O Renato foi para os microfones e disse, olha, ou contratam jogadores ou não vai dar. O Grêmio não pode ter maiores aspirações. Pegou pesado, realmente. O Renato Portaluppi chamou muito a atenção porque aquilo representava, assim, uma espécie de traição do Renato. Porque o Renato sabia exatamente as dificuldades financeiras do clube. Isso havia sido colocado claramente em várias entrevistas pelo presidente Alberto Guerra. O próprio Renato havia dito que o clube havia herdado uma herança financeira, entre aspas, maldita, deixada pela antiga direção. Então como é que o Renato expunha todo mundo, emparedava a direção, praticamente obrigando os homens do futebol a contratarem, sobretudo, jogadores de velocidade na janela de julho? Não pegou bem realmente a entrevista e depois se soube que houve desdobramentos. Ao seu modo, de maneira bem silenciosa, mas que acabou vazando, o presidente Alberto Guerra chamou o Renato para uma conversa e disse, olha, não pegou bem, Renato. Não gostei. Você sabe exatamente qual a real situação financeira do clube. O presidente disse que quem manda é ele. Existe uma autoridade. Apesar de toda a representatividade que tem o Renato, de toda a sua história multivencedora no clube, mas o Renato é um funcionário do Grêmio. E as arestas foram realmente aparadas neste sentido, tanto que, na entrevista coletiva desta terça-feira, o Renato parecia um dirigente falando. Parecia ele o comandante do clube, mas dessa vez no bom sentido. O que é que disse o Renato? Quase que repetindo as palavras ditas recentemente pelo presidente Alberto Guerra. Palavras do Renato. Temos que esperar a janela abrir e depois vamos observar ainda o aspecto financeiro. E olha aqui, o mais significativo, parecia um dirigente falando. As pessoas têm que entender que esse é um ano para reestruturar o clube. Viram só a mudança de tom do Renato? Dias atrás ele disse, o clube, se quer alguma coisa, tem que gastar. Agora não. Ele diz que é preciso que haja paciência. Parece um recado para ele mesmo. Eu não posso pedir tanta coisa porque este é um ano para reestruturar o clube. E a partir de 2024, sim, com a situação financeira um pouco mais organizada, vai dar para contratar os melhores reforços. E foi além o Renato. Disse, eu me precipitei em algumas coisas. Até porque não é assim para encontrar jogador de velocidade. Desceu do pedestal o Renato, né? E aqui não há qualquer demérito, gente. Não há qualquer demérito. Todo mundo tem o direito de errar, reconhecer o seu erro e quase que pedir desculpas. Foi quase isso que fez o técnico Renato Portaluppi, e nesse sentido que eu acho legal. As arestas estão aparadas, tá tudo bem, o Renato está entendendo que neste momento não há uma promessa de grandes contratações, mas se as coisas forem melhorando, se houver alguma venda até a metade do ano, se entrar o dinheiro da Libra, uma esperança que tem o presidente Alberto Guerra, se aparecer algum investidor, o Grêmio vai poder contratar, mas não está prometendo nesse momento e o mais importante, o Renato está entendendo isso. Vai seguir o seu trabalho tentando tirar o melhor daquele grupo que ele tem em mãos nesse momento. Esta é a realidade do Grêmio, o Renato entendeu, as arestas estão aparadas e assim, pacificado, o Grêmio vai para o primeiro jogo decisivo da Copa do Brasil nesta quarta-feira na Arena contra o Cruzeiro. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!